Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um Smart Brain Talks e dessa vez o assunto são os fundos imobiliários. Hoje já tem mais de 275 fundos imobiliários listados na Bolsa e mais de 1 milhão de investidores. E isso num cenário desafiador aí que nós tivemos esse ano da pandemia do coronavírus. Para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui hoje um convidado especial, que é o André Freitas. Ele é sócio fundador da Red Investments. Ele é também o CEO e o CIO da gestora de fundos de investimentos, que tem vários tipos de fundos no seu portfólio. Tem fundos de shopping center, galpões logísticos, edifícios corporativos, de recebíveis. Ele é um super especialista nessa área. E a gente tem aqui também a participação do Cássio Bariani, que é o CEO da Smart Brain. Então, para começar aqui nosso papo, eu já passo a palavra para o Cássio. Bom, primeiro, André, super obrigado aí por participar aí do nosso Smart Brain Talks. A gente fica sempre abusando aí de você, do seu conhecimento aí sobre o mercado de fundos imobiliários. Então, hoje a gente vai abusar mais um pouco para saber aí as novidades aí desse mercado aí que você ajudou a desenvolver. Então, vamos lá, Dani. É um prazer aqui estar com você, com a Daniela. Realmente é um orgulho. A penetração aí que a plataforma da Smart Brain tem é muito grande e é bom a gente poder usar esse canal que vocês abrem para a gente para estar aí podendo conversar com os milhares de seguidores e de clientes que vocês têm nas suas plataformas hoje. Você sabe que um dos pontos que a gente vai falar é o fato da gente já ter chegado a mais de 1 milhão de investidores. Eu tenho certeza que centenas de milhares deles estão aí na Smart Brain e estão assistindo o Smart Brain Talks. Então, boa, André. Ótimo. E hoje, no cenário de queda de taxas de juros, muitos investidores aí têm tentado entender um pouco mais desse segmento dos fundos imobiliários e até os profissionais, né? Ainda tem muitas dúvidas a sanar, né? Então, por isso que a gente quer fazer essa conversa bem legal aí com você. E para começar, eu queria saber o seguinte: apesar da crise do coronavírus, a gente está num cenário super inédito e super surpreendente mesmo, né, dos fundos imobiliários, com número de fundos crescendo, né, os fundos listados na Bolsa, captações, IPOs, o número de investidores aí não para de crescer, né? Ao que se deve tudo isso? Eu falei da questão da taxa de juros, mas o que tem, quais são os fatores que estão impulsionando esse mercado? Olha, eu acho que você já abordou aí o principal, Daniela. Realmente é a taxa de juros, porque acho que eu tenho quase 40 anos de mercado. Eu nunca esperei ver uma taxa de juros como essa, de 2%. Né? Se for pegar no curto prazo, com essas altas que nós tivemos aí do IGPM, do IPCA nos últimos meses, inclusive em virtude da alta das commodities e da desvalorização do dólar, o dólar já se valorizou, o real, na verdade, se desvalorizou 40% esse ano em relação ao dólar, você tem uma inflação grande, né? Então, as taxas de juros hoje são negativas, a verdade é essa, quando você compara com inflação, sob qualquer ótica. Então, eu acho que isso é o principal motor para fazer com os investidores, que no Brasil, tradicionalmente, foram para a renda fixa, não é? Porque taxas de juros muito altas, foi isso que a gente sempre teve aqui, né? Nós chegamos a ter juro real maior do que 20% em alguns momentos, principalmente quando tinham crises que a gente precisava ancorar a moeda via aumento de taxa de juros, não é? Então, hoje em dia, você vê uma migração muito grande dos investidores para produtos de renda variável ou produtos alternativos. Não é só fundo imobiliário. Fundo imobiliário está numa dinâmica muito legal, mas se você pegar debênture incentivada, se você pegar FDICs, se você pegar FIPs, se você pegar os próprios produtos de venture capital, todos esses produtos estão se beneficiando de inputs, de novos recursos entrando nessas categorias. Mesmo com a crise, como você falou, né? O que era de se esperar? Como esse público que entrou agora, entrou muito recente, provavelmente em março eles perderam dinheiro. O cara que entrou em janeiro, com aquela queda que os mercados tiveram na segunda quinzena de março, em abril, esse investidor, ele perdeu dinheiro, né? Então, o que eu esperava? Agora vai parar. O cara vai, no mínimo, congelar, né? Ele vai falar, não vou entrar mais, vou parar um pouco. Assustou. Né? E em maio ele continua entrando, em junho continua entrando, e graças a Deus a gente recuperou quase que em V, não é? Então, a gente ainda tem uma pequena queda em relação ao ano, né?
de alguns produtos tem um pouco mais, nós vamos falar sobre isso, que são os produtos principalmente de shopping, né? Mas, de maneira geral, o IFIX ainda é negativo, mas se recuperou bem desse tombo de março, né? E se você for analisar, aquelas pessoas que compraram no meio dessa pandemia estão com um resultado muito positivo. Agora, o que você acha desse comportamento do investidor? Você acha que ele está sendo maduro de lidar com essas oscilações aí do mercado? Aliás, surpreendente, né, Dani? Esse comportamento surpreendente. Eu achei bastante surpreendente e eu acho que ele foi muito maduro. Sabe uma coisa que ajudou também? Eu acho que quando a gente compara este ciclo com o último ciclo, a gente teve um ciclo de desenvolvimento de fundos imobiliários, vamos dizer assim, que foi de 2006, 2007 para 2013. Né? Que foi esse ciclo? Primeiro, em 2005, houve uma mudança na legislação que permitiu essa questão da isenção para o investidor pessoa física, desde que o fundo tenha mais de 50 cotistas, seja listado, e que o investidor não tenha mais que 10% do fundo. Né? Todo esse arcabouço de alteração na lei surgiu em 2005 para 2006. E aí, os fundos imobiliários, que eram veículos de investimento, principalmente de estrangeiros, ou mesmo de fundos de pensão aqui, que era uma roupagem que se dava para organizar um grande investimento imobiliário, e daí que vem esses fundos tipo Parque Dom Pedro, Torre Norte. Você vê que ele era identificado até pelo nome do ativo, era quase que monoativo, né? Era um veículo onde várias fundações investiam, ou investidor estrangeiro e tal. Então, veio deste período a isenção e aí começou a atrair investidores, pessoas físicas, né? E foi até 2013, quando a taxa de juros do Brasil caiu, naquele primeiro momento, veio até 7,25. Hoje a gente pode analisar que foi de uma forma um pouco forçada, né? Não tínhamos condição para ter uma taxa de juros de 7,25 naquele momento, né? Então, o que aconteceu? Você teve um primeiro ciclo que, a partir de abril de 2013, quando a taxa de juros começou a subir, foi de 7,25, voltou para quase 14,5, não é? Nos anos seguintes, que são os anos o fim do governo da Dilma, né? Você teve ali uma queda e uma realização. Ali nós chegamos a 100 e poucos mil investidores, 120 mil investidores. Tipo, o número de março, abril de 2013 foi 120 mil investidores. E com os juros subindo, os fundos começaram a cair, não é? E você paralisou esse mercado. Nós tivemos, nos anos seguintes, uma queda, os investidores resgatando, vendendo, né? E saindo do mercado, e voltamos para perto de 80 e poucos mil investidores, né? Então, o que tinha nessa época que não tinha hoje? Não tinha cobertura, não tinha cobertura. Hoje você tem um montão de analistas cobrindo, analistas independentes, casas de research independentes. Quase todos os grandes bancos hoje têm cobertura sobre fundos imobiliários, se você for procurar. Então, hoje, o investidor ele tem mais informação do que aquele. Aquele investidor, se você pegar de 2013, 2014, talvez uma ou duas casas cobrissem fundos imobiliários. E tinha uma penetração pequena. Hoje, você pega todos os principais bancos, os maiores bancos do país, eles têm cobertura de fundo imobiliário. Tem vários research independentes que têm. Pega corretoras independentes, também tem. Então, empresas que nem a Smart Brain, que estão aí trazendo conteúdo para os seus clientes, estão em cima dos fundos imobiliários. Então, hoje, o investidor ele tem mais informação e isso dá mais segurança. Eu acho que isso foi fundamental para, no meio da pandemia, ele não se assustar e ele perseverar no investimento e o número de investidores continuar crescendo. Foi bela análise, André. E até aproveitando, eu achei que você não ia falar que a gente tem quase 40 anos de mercado, mas já que você falou, eu fiquei torcendo muito para chegar a esse momento aí de taxas de juros baixas e com consistência, né? Não é aquela taxa de juros que baixou forçadamente. Mas aí você fica vendo o comportamento dos investidores, que, como você falou, com muita informação hoje, o que a gente vê ainda é que tem vários investidores se perguntando como analisar um fundo imobiliário, como de fato eles devem analisar. Ele deve olhar o histórico desse fundo, ele deve olhar os ativos desse fundo. Qual é a métrica e a forma que você recomenda para esses investidores seguirem? Olha, eu acho que você já deu aí a dica. O fundamental é o lastro, né? Porque o fundo imobiliário ele tem um imóvel que dá lastro para ele, né? Ou então o fundo de papéis, por exemplo, um fundo de fundos ou um fundo de CRI.
Mas então ele tem que olhar o lastro e entender se aquele imóvel está bem precificado, normalmente os fundos fazem suas avaliações a cada ano do seu portfólio, então você é obrigado a ter um analista independente, uma grande casa de análise fazendo a análise do seu portfólio, do patrimônio ali envolvido. Então, eu acho que tem que conversar com a realidade, ou seja, a pessoa tem que estar olhando se está bem refletido em termos de preço aquele portfólio do fundo. Depois, eu acho que ela tem que procurar setorizar, né? E entender o que ela tem de expectativa, né? A gente costuma ter duas segmentações grandes, vamos dizer assim. Fundos de papel, que são os que investem em CRI, e fundos de fundos, que investem em cotas de outros fundos imobiliários, né? Então, eles investem em ativos mobiliários, na verdade, né? São cotas de outros fundos ou CRIs, né? Sim. E fundos de tijolo, que são aqueles que investem realmente em imóveis, né? Aqueles que estão ali investindo num prédio, num shopping, num galpão logístico, numa escola, num hospital, enfim. E depois tem a outra segmentação, que eu acho que também o investidor tem que saber o que ele procura. Se ele quer o dividendo, não é? Aquele investidor que está interessado na regularidade que os fundos distribuem os seus dividendos, ou seja, mensal, sendo a obrigatoriedade de distribuir 95% do resultado a cada 6 meses, né? Normalmente com grande previsibilidade, e esse dividendo é distribuído com isenção, portanto não é taxado. E tem aqueles que não querem isso, o pessoal que quer a TIR, né? Taxa interna de retorno, não é? Sim. Então, eles não querem, não fazem questão daquele dividendo mensal, não querem, se tiver ótimo, mas eles estão investindo buscando o ganho de capital, né? O ganho de capital que vai dar a taxa interna de retorno daquele investimento. Então, você segmenta tijolo, papel, dividend yield e TIR. Eu acho que esses são os dois grupos de investidores. Tá, muito legal essa definição. Até o que a gente tem visto aqui com os assessores de investimento, gestores de patrimônio, consultores, é que efetivamente até na alocação dos portfólios tem crescido a alocação em produtos imobiliários, em fundos imobiliários. E justamente essa diferença é muito importante você colocar. Como é que você vê vamos dizer, como ficam essa alocação desses assessores? Você acha que assim ele tem que olhar também dessa forma que você sugeriu ou ele tem que ver de outra forma na alocação? Não, eu acho que o assessor é fundamental para aconselhar o investidor, né? Então, ele tem que ter o olhar que o investidor teria e passar para esse investidor. Eu acho que hoje nós temos, salvo engano, são mais de 260 fundos. Então, é uma diversidade grande. Você realmente, a não ser que você tenha todo o tempo do mundo para fazer uma análise detalhada e procure se informar, fica difícil você não passar por uma triagem que o assessor de investimento vai fazer para você, vai te ajudar, né? Conversando com você, entendendo o que a gente chama de suitability, que é o que você, como cliente, deseja para os seus investimentos e qual é o perfil que você se enquadra, aí ele vai escolher os produtos que são mais parecidos ou mais adequados para o seu perfil, não é? Então, acho que o assessor ele tem que ter a mesma leitura que o investidor, fazendo esse papel de triagem, né? Então, uma coisa que eu acho que ajuda, já abordamos um pouco isso, né? Nós temos 1.057.000 pessoas físicas, se eu não me engano, dados de setembro, tá? Da B3. Tá? Então, a maioria dessas pessoas procura realmente a renda, né? Então, tem que ver se está adequado. Uma diferença, então, a gente que teve muito o pé na renda variável, né, Cássio? Com relação a ações e mesmo commodities. Eu comecei minha carreira fazendo commodities, não é? A gente vê que os fundos imobiliários, alguns fundos nossos, por exemplo, têm relatórios de 50 páginas, todos os meses. Então, tem uma comunicação hoje, da mesma forma que cresceu o número de research e pessoas interessadas e fazendo uma análise mais profunda do segmento, também os gestores têm disponibilizado bastante informação de muita qualidade. Então, a pessoa realmente ela tem que se dedicar a ler aquele relatório que sai todo mês, procurar entender o que aconteceu com o fundo, qual é o fluxo regular, o FFO dele no mês a mês, se ele distribuiu mais ou menos, por quê?
vinha distribuindo tanto, está distribuindo menos, ou algum inquilino deixou de pagar, ou aumentou a vacância, ou distribuiu mais, às vezes pelo mesmo motivo, que aumenta a vacância, mas o cara pagou uma multa. Então, hoje tem ferramenta, e tem todo o ferramental. Os bons gestores, e quase todos aí que estão no mercado são bons gestores, eles têm aí, eles disponibilizam para os investidores muita informação. Então, é importante que o investidor e o assessor tenham apetite, né, para olhar essa informação, para efetivamente ir atrás dessa informação e procurar ter um conjunto de um quadro que permita que ele faça melhor análise, né? Eu acho que isso é importante. Até as divulgações dos fatos relevantes, né, são bem completas, assim, eu tenho visto. Tanto é que você nota uma outra diferença. Pega uma assembleia de um fundo de ações ou de um fundo de renda fixa, não vai ninguém, né? Tem zero na assembleia, né? Vai no fundo imobiliário, tem blog, tem movimentação, vão centenas de pessoas. Agora, então, com a ferramenta de você poder fazer as reuniões pela internet, à distância, por causa da pandemia, tem várias reuniões que chegam a quase 1.000, 2.000 pessoas participando da Assembleia. Que legal, né? Vocalizando, discutindo os pontos, questionando o gestor, perguntando. Isso é muito legal. Eu acho que tem uma participação, um ativismo do investidor que é muito maior do que nos fundos 555, os fundos de ações ou os multimercados, que você quase não vê isso. É verdade. Legal. Até olhando em ações, André, com essa nova legislação que permite você fazer agora as assembleias também online, eu acho que estimula, né, essa participação do investidor, assim como você está falando dos fundos imobiliários. Eu acho que essa é outra ferramenta que está começando a pegar também, né? Eu acho que, na verdade, isso realmente é positivo. Eu acho que é um começo que vem dos fundos imobiliários. Eu acho que a gente não via... Só quando realmente tinha uma questão muito importante, que você via uma participação um pouco maior do investidor nos fundos de ações, por exemplo. Tá? Sim. Bem, essa questão recente agora, por exemplo, da Klabin, com o uso do nome ou não, que é uma questão polêmica, né? E mesmo assim, porque você tem investidores institucionais, né, importantes que estavam, de certa forma, conduzindo esse debate, questionando, né? Nos fundos imobiliários, você tem um ativismo grande, não é? E eu acho que o que eu estava colocando, não sei até que ponto a minha conexão saiu, é que hoje a B3 ela tem 3 milhões de investidores, né? E os fundos imobiliários são 1 milhão. Ou seja, mesmo dentro da B3, né, se você for ver, provavelmente, fundos imobiliários são 200 milhões num pregão que negocia 20 bilhões, né? Então, realmente é pouco em percentual. Mas quando você está em número de pessoas, é 1/3 dos investidores da B3. A investidora tem 3 milhões de investidores, 1 milhão está em fundo imobiliário, né? Sim. E a gente negocia 0,1%, né, do volume. Então, é realmente bastante representativo. E isso vai mudando as dinâmicas, a ponto de trazer hoje um investidor, pessoa física em ações, a querer participar mais também das assembleias de fundo de ações, ainda mais com essa ferramenta à distância que você pode fazer hoje. E essa liquidez é importante, né, André, aí dos fundos imobiliários? Eu acho que sim. A gente sempre tratou o fundo imobiliário como small cap, né? Tá. Tipo, sabe aquela ação small cap que negocia pouco? Não tem negociação. Você tenta comprar em bloco. Tá? E hoje já tem alguns fundos imobiliários, pega os 10 maiores, que são fundos aí de 2, 3, 4 bilhões, e que tem muitas vezes negociação diária de 20, 30 milhões. Então, já não é small cap, né? Tem fundo imobiliário setorizado, tem fundo de shopping, por exemplo, que negocia mais do que algumas das empresas de shopping. Tem fundo de lajes corporativas que negocia mais do que as grandes companhias de property que estão na Bolsa. Então, já é um negócio que se equivale. Então, fica até uma comparação legal, né? Agora, André, a gente queria que você também falasse um pouquinho aí da atuação da Red Investments. Quais são os fundos que vocês possuem? Você poderia dar uma visão assim geral? E a gente também vê aqui que no nosso Big Data Smart Brain tem um fundo de fundos aí de vocês, que é esse HFOF11, que ele tem sido bastante procurado pelos investidores, né? Então, a gente queria uma visão geral aí da atuação de vocês. Olha, a gente tem 13 fundos aqui hoje, fundos
imobiliários, né? Os dois maiores são o HGBS11, que é o Red Brasil Shopping, que é um fundo que investe em 18 propriedades, em 18 shopping centers, às vezes via cota de fundos, de outros fundos negociados em bolsa, às vezes direto no imóvel, tá? E o HFOF. O HFOF é um fundo de fundos, é um fundo que foi criado aqui na Red em fevereiro de 18, tá? Eu não vou me alongar no HFOF, Daniela, porque a gente está em oferta nesse momento. Então, sim. eu não posso, eu estou no quiet period para esse fundo, período de silêncio, né? Mas esses são os dois maiores fundos, né? Então, depois nós temos outros fundos. Nós temos um fundo de logística, que é o HLOG 11, não é? Nós temos um fundo de CRI, que é o H Recebíveis, o HREC, né? O fundo de recebíveis, tá? Nós temos alguns fundos de monoativos em shopping, tá? Como o Praça da Moça, o West Plaza, né? Então, o Atrium Shopping Santo André. Então, a gente está procurando remontar aqui, dando um passo atrás. Eu comecei a minha carreira na Redding, depois nós fundamos a Redding Grifo, quando compramos a Grifo, né? E depois o Credit Suisse nos comprou a Redding Grifo, ficou CSHG. Então, eu vim aqui para a Red em 2016, montei a Red, não é? E a gente está procurando replicar o que a gente fez na Redding Grifo, que era um fundo que investisse em setores, subsegmentos desse setor. Lajes corporativas, shopping center, logística industrial, fundo de fundos e fundo de recebíveis. Então, hoje, até o final de 2020, a gente vai estar com todas essas variantes de segmentos de fundos imobiliários montadas, né? Algumas já mais desenvolvidas, como eu falei, o HGBS 11 e o HFOF 11, que são fundos que têm mais do que 2 milhões de reais de patrimônios, e tem, por exemplo, o HGBS 11 tem mais do que 70 mil investidores, e o HFOF se aproxima de 45 mil investidores. Então, são fundos consolidados. E hoje nós estamos aí investindo muito nessa segmentação, nos fundos de logística, nos fundos de lajes, nos fundos de recebíveis, para tentar transformá-los em plataformas tão dinâmicas como são hoje já o fundo de shoppings e o fundo de fundos. E vocês têm, André, fundos de desenvolvimento para ganho de capital, como você estava mencionando, ou pretende lançar algum? Olha, nós estamos lançando, agora acredito eu que em 15 dias vai estar público para mercado, vai ser um fundo de desenvolvimento que vai investir em escritórios. Para você ter uma ideia, Cássio, o fundo vai se chamar Red Design Offices. Então, legal. São escritórios com uma pegada autoral na arquitetura, entendeu? Em vez de grandes áreas corporativas, que eu acho super bom investimento também, né? São fundos que eu acho que vão se... A gente fez uma reflexão grande nessa questão da pandemia e a gente acha que as pessoas vão estar procurando ter o seu espaço diferenciado, não é? Sim. Porque, apesar de você ter um pouco esse trabalho de casa que se caracterizou pela pandemia, como nós estamos falando aqui, batendo um papo virtual, não é isso? Exato. A gente vai ter, é importante, onde eu estou aqui, onde você está aí, então quer dizer, as pessoas vão ter essa preocupação quase como um showroom, não é? O seu escritório vai ser um showroom, não é? Então, eu acho que isso é uma pegada diferente que a gente está juntando aí com 2 parceiros para montar um negócio que eu acho que vai ser bem legal, deve estar público daqui a uns 15 dias, tá? E aí, se quiser, a gente pode até voltar para esse assunto mais tarde, outro dia, depois que já for oficial, mas eu acho que tem muito isso. Interessante, isso André. De desenvolvimento, tá? A gente fez no passado, quando a gente começou essa área na Redding Grifo, foi em 2003. Nós começamos através de FIPs, que eram fundos com foco de private equity, não é? Sim. Então, a gente focou ali em desenvolvimento residencial. Nós fizemos um FIP em 2003 e outro em 2005. Nós entramos para o fundo imobiliário a partir de 2006 com o HGBS 11, que vai fazer esse ano 14 anos. Agora, André, a gente entrando aqui na parte final aqui do nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte, como você falou da questão da recuperação aí como um todo, né, daquele problema ali mais da crise, né, do estopim da crise em março, depois teve uma recuperação, até que está tendo uma recuperação rápida.
Quais são os segmentos assim que estão se recuperando mais rapidamente, né? Porque os impactos foram diferenciados entre os setores. E outra questão que eu queria saber, assim, suas perspectivas, né, daqui para frente, que a gente falou da queda da taxa de juros, enfim, você vê o número de investidores aí crescendo, o número de produtos sendo lançados, mais produtos sendo lançados aí nos próximos anos? Olha, eu vejo sim. Vamos setorizar, então. Primeiro, a gente teve, o ano passado, uma captação recorde de 35,5 bilhões em 2019. Hoje, nós já estamos perto de 24 bilhões, né? Então, eu acredito que a gente vai acabar com uma captação parecida com a do ano passado. Então, eu acredito que o segmento vai continuar crescendo, sim. Para você ter uma ideia, nós estamos com 11,8 bilhões de ofertas no pipeline, ou em captação, ou com pedido de registro na CVM. Então, você pega 24 mais 11,8, vai dar uns 35,5 do ano passado, vai ser muito parecido com isso. Tá? Então, eu acho que vai se desenvolver. Falando sobre subsegmentos, né? Um dos segmentos que mais subiu ano passado foi o de shoppings. Né? Por quê? Porque o Brasil vinha se recuperando da recessão de 15 e 16, não é? Então, e a gente estava preparado para ter um bom ano. Tanto é que 2019 foi pungente para o segmento de varejo, não é? E 2020, janeiro e fevereiro, você vinha apresentando números que mostravam um crescimento de 2 dígitos em relação a 19. Veio a pandemia, isso encolheu. Isso se reflete. Você vê, de 24 bilhões que a gente captou esse ano, só 2% foram de shopping centers, né? Do segmento de shopping centers. O grosso foi o segmento logístico, o segmento de CRIs, que, se você for fazer uma análise, foram os subsegmentos aí que menos caíram. Quando a gente olha, vamos segmentar, né? O IFIX, até 30 de setembro, ele cai 12,6%. Tá? Então, o IFIX, ele mede aí quase 80 fundos, é um índice calculado pela B3, seria o Ibovespa dos fundos imobiliários, vamos dizer assim. Né? Então, dentro do IFIX, dos segmentos que compõem o IFIX, o que menos caiu? CRI e logística industrial. Eles caíram 6,4% de janeiro até 30 de setembro. Não é? Lembrando que o IFIX caiu 12,6%. Portanto, eles caíram quase que metade do IFIX. Né? Então, esses segmentos, muito em função disso, são os que lideram. Quase 50% das emissões estão concentrados em logística industrial e CRIs neste ano de 2020. E quais que mais caíram? O que mais caiu foi o segmento de shopping. Ele cai no ano, até 30 de setembro, 24,1%. Natural que só 2% da captação tenha sido destinada para esse segmento. E o porquê disso? Ora, porque realmente esse segmento foi o que mais sofreu. Você teve restrição de público, você teve lockdown total, fechamento total por um período, mesmo a volta, ainda é uma volta aqui em fases, não é? Pode abrir algumas horas, pode abrir com tanta ocupação. Agora mesmo que entramos na fase verde, você pode abrir por mais horas, mas ainda com restrição de 60% de ocupação. Então, é natural que a recuperação desse segmento se dê de uma maneira mais lenta, não é? Então, eu diria para você o seguinte, aquele investidor que está procurando dividend yield, que nem eu falei no começo, tem o investidor da TIR, do ganho de capital, e o investidor do dividend yield, né? Ele não vai encontrar um bom dividend yield nos fundos de shopping, porque se eles estão com restrição de funcionamento ainda, eles ainda não recuperaram, é natural que a distribuição de dividendos dele seja inferior à que foi, por exemplo, o ano passado, não é? Sim. Então, os segmentos de CRI, de logística, estão com distribuição melhor para dividend yield. Por outro lado, você vê, como eu falei, é o segmento que mais cai 24% no ano, não é? Então, você tem aí uma possibilidade de ganho de capital, porque a pandemia ela vai passar, vai ter vacina, vai demorar, mas vai passar e você vai ter, em algum momento de 2021, o pleno restabelecimento do comércio via shopping center. Então, é natural que você vai ter, provavelmente, um ganho de capital. Então, muitas vezes, você vai ter um dividendo menor do mês a mês, mas em algum momento você vai ter um pulo que vai recuperar essa perda esse desconto que está dando em relação ao patrimonial e a perda que ele vem tendo ao longo do ano de 2020. Então,
quando você está, eu sou um investidor que quer o lastro do imóvel, que é muito importante num fundo imobiliário ter o lastro do imóvel. Então, num fundo de shopping, você está comprando um imóvel com desconto em relação ao valor patrimonial dele, não é? E que vai te dar pouco dividendo no curto prazo, mas você tem uma grande possibilidade de ganho de capital. Ao mesmo tempo, outros segmentos que têm performado melhor vão te dar, muito provavelmente no fundo de CRI, por exemplo, um dividendo superior, né, um dividendo melhor, não é, no dia a dia, mas provavelmente o ganho de capital vai ser mais reduzido. Então, o investidor, aquilo que falamos aqui nesse bate-papo, ele tem que procurar o que lhe convém, qual é o objetivo que ele tem naquele investimento. Se ele procura ganho de capital, não vá para o segmento. Se ele procura ganho de capital, vá para o segmento de shoppings. Não vá para o segmento de CRI. Se ele procura dividendos, por exemplo, vá para o CRI, vá para o logística industrial, porque são os que têm distribuído mais dividendos atualmente. Tá Perfeito. certo, André. Nossa, uma super aula aqui sobre fundos imobiliários. Eu agradeço bastante a sua participação nesse Smart Brain Talks. Realmente, muito obrigada. Obrigado, André. Super bom aí ter você com a gente. Eu que agradeço, obrigada. é um prazer. E muito obrigado aí pela oportunidade que vocês me deram de estar falando com o público de vocês. Tá certo. E a gente mantém contato, hein? Tá bom. Para as próximas. Bom, Andrezito. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau.